Olá! Começamos este podcast com um chamado, que o universo executivo brasileiro renove urgentemente o seu vocabulário. E comunicólogos de economia, negócios e gestão, assim como eu, também precisamos fazer isso. Usamos muito a sigla IA, ou AI, mas pouco a sigla SBN ou NBS. Todos sabemos que IA responde por inteligência artificial, mas quantos de nós entendemos que SBN são soluções baseadas na natureza, hein? Elas são o que temos para enfrentar o maldito desmatamento. Diferenciamos com tranquilidade os tipos de IA, como ML, que é o Machine Learning, e o LLMS, que são grandes modelos de linguagem. Mas será que diferenciamos tipos de SBN, como RED+, redução e prevenção de emissões por desmatamento e degradação? Ou ARR, aflorestamento, reflorestamento e revegetação, referindo-se a um reflorestamento ativo? E serviços ambientais, que podem ser pagos pelo instrumento PSA, que significa Pagamento de Serviços Ambientais de Conservação e Restauração da Natureza. Serviços esses fornecidos por um provedor de serviços ambientais. Na mídia, citamos frequentemente a Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia, da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Mas será que reconhecemos imediatamente a Aliança Brasil-NBS, que representa empresas, ONGs e instituições líderes em projetos de soluções baseadas na natureza? Ou temos que procurar no Google? Se desmatamento dá manchete na mídia, as soluções para ele, que são as soluções baseadas na natureza, também deveriam dar, ao menos na mídia de economia e negócios. Só que para isso acontecer, os gestores precisam se familiarizar com esse vocabulário. A boa notícia é que 5 anos atrás, a IA e todo o seu ecossistema de nomes e conceitos também não eram bem decodificados fora da área de TI, e hoje são, o que ajuda muito na incorporação tecnológica. É o dilema do ovo e da galinha. O vocabulário levou à transformação da digitalização, e a transformação da digitalização levou ao vocabulário. Agora o vocabulário pode acelerar a transformação da descarbonização, se sair da área de sustentabilidade ou ESG e se espalhar, e a transformação da descarbonização acelerar o vocabulário. Ufa! Eu sou Luciana Marcelino, da HSM Management, e peço desculpas pela introdução longa, mas é que isso tudo vai contextualizar o tema da nossa conversa de hoje, que é de preservação florestal, e que vai falar sobre SBN, RED, PSA, TFFF, Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, entre outras siglas que vocês vão acompanhar. A COP30 deve impulsionar este vocabulário, inclusive a quem nos ouve vai sair na frente. Este é o terceiro episódio da série podcast COP30, Muito Além de Belém, e temos os melhores interlocutores para esta conversa. Apresento meus companheiros, Carlos Matias Martins, chairman da ACX Brasil, que é a Bolsa de Créditos de Carbono ligada à B3, e um investidor e empreendedor de Clientex. E Lourdes Machado, gerente executiva da ACX Brasil. Lembro que COP30, Muito Além de Belém, é uma coprodução da HSM Management com a ACX Brasil. Falei demais, eu vou pedir aqui ao Carlos Matias para apresentar a Julie Messias e a Lourdes Machado para apresentar a Davi Canassa. E eu apresento Natália Renteria. Muito obrigado, Luciana. A Julie Messias é diretora executiva da Aliança Brasil, o acrônimo é NBS, entidade não governamental cada vez mais forte, que reúne diversas empresas de amigos meus, colegas aí de jornada de descarbonização há muitos anos, tratando do tema das mudanças climáticas e de créditos de carbono, mas com foco em soluções baseadas na natureza. A Júlia é especialista em governança climática na Amazônia, foi secretária do Estado de Meio Ambiente do Acre, presidente do Fórum de Secretários da Amazônia Legal e presidente da Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas. Além disso, a Julie também foi secretária nacional de Biodiversidade e coordenou as negociações em nome do Brasil na COP da Biodiversidade. Bem-vinda, Julie. Faltou alguma coisa ou não? Não está ótimo. Bom, obrigada. Acho que a gente vai ter aqui um diálogo, né, excelente para falar aí das soluções baseadas na natureza para o nosso país. Bom, minha vez. O Davi Canassa é o CEO da Reservas Votorantim, que abrange o legado das águas em Itapiraí, São Paulo, e o legado Verdes do Cerrado, que fica em Niquelândia, Goiás. Foi membro do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp e do Conselho de Gestão Ambiental do Estado de São Paulo. Por 10 anos, presidiu a Câmara Técnica de Energia e Mudança do Clima, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, tendo, portanto, uma visão privilegiada de como as empresas enxergam o tema.
seu MBA em Estudos da Sustentabilidade também contribui para essa visão. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Lourdes. Vai ser ótimo a gente conversar aqui sobre o NBS, as oportunidades do Brasil e o tema de florestas. E temos aqui Natália Renteria, que assim como eu é advogada. Natália é doutora em Direito das Mudanças Climáticas pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e atua como diretora pelo Brasil na Race to Belém, campanha do Fundo Suíço Silvânia para mobilizar financiamentos privados e acelerar ações de proteção e regeneração nos estados brasileiros, que tem parceria com grandes ONGs. É co-líder de carbono da coalizão Clima, Floresta e Agricultura, cofundadora do movimento chamado Climate Connection. Natália tem vasta experiência com regulação de mercados de carbono. Bem-vinda, Natália. Obrigada. Bom, eu vou começar, a generalista da mesa sou eu, com uma pergunta em duas partes, tá? Primeiro, eu quero materializar o que são soluções baseadas na natureza num país reconhecido por sua biodiversidade, né, e natureza abundante, que é o Brasil. Tem aqui uma lista de serviços ambientais que as reservas Votorantim prestam, que eu peço para o Davi explicar ou complementar, tá? Então, eu tenho aqui conservação de ecossistemas e proteção florestal, geração e comercialização de créditos de carbono, preservação de recursos hídricos, pesquisa científica e biotecnologia, ecoturismo e educação ambiental, produção e comercialização de plantas nativas e paisagismo, compensação ambiental e reserva legal, atendendo proprietários rurais, conforme o Código Florestal, desenvolvimento das comunidades de entorno das reservas. Esqueci algo? Você quer detalhar um pouco mais? Entre outras coisas. Bom, o que é importante contextualizar é que assim, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, nós somos muito privilegiados em vários sentidos. Enquanto o planeta discute a questão das mudanças climáticas e o principal objetivo é a mudança de matriz dos combustíveis, a nossa grande questão é como que nós podemos aproveitar o potencial das florestas que temos aqui no país. Não porque não seja importante para o Brasil a matriz, é que nós já temos. Isso é uma coisa importante sempre lembrar, né? Se o mundo fosse o Brasil em relação à matriz energética, o problema seria muito menor. Mas o problema, a questão brasileira são as florestas. E as florestas, até muito pouco tempo atrás, ainda existia uma visão de um uso muito limitado do seu potencial do ponto de vista dos serviços que elas prestam para nós, como sociedade. E como integrar, produzir e conservar ao mesmo tempo. Essa é uma questão importante. Felizmente a ciência deu vários avanços nesse sentido de nos mostrar serviços ambientais que a floresta nos presta. Já há bastante tempo, já há uma discussão sobre o fato que se chove em São Paulo é porque nós temos uma Amazônia, que se a distribuição de águas no país funciona é porque o Cerrado consegue distribuir em diversas bacias hidrográficas, que os estoques de carbono que as florestas estão segurando, né, minimizam o problema da mudança climática no mundo. No microclima, ajudam inclusive a diminuir as temperaturas de centros urbanos quando existe uma integração melhor entre floresta e sociedade. Mas tem muito mais, tem muito mais. A grande questão é que nós ainda não sabemos todo o potencial das florestas dos diferentes biomas que nós temos no país. Um pouco mais de atenção foi dado para a Amazônia, por motivos óbvios, mas os outros biomas brasileiros têm potenciais gigantescos, não só do ponto de vista de contribuir para manter a temperatura do planeta, mas de produtos e serviços que a floresta presta, tanto no microclima como de, talvez, bioativos que a floresta pode nos prover. Coisas que nós nem ainda sabemos exatamente o que está lá, por falta de pesquisa e investimento. Quando a Reservas Votorantim nasceu há 10 anos atrás, a proposta era entender todo o potencial da floresta através, primeiro, de pesquisa, associada à pesquisa de base, depois pesquisa aplicada. E nós entendemos desde o início que as comunidades que vivem dentro e no entorno, se elas não veem a floresta como um potencial geração de receita para a manutenção da sua vida, do ponto de vista de conservação, a floresta vai ser usada no outro sentido, ou seja, de degradação. Então, entender o NBS, né, as soluções baseadas na natureza, todos os produtos e serviços que a floresta pode prover, desde o carbono, que é o nosso tema aqui hoje, principal, até coisas locais, como qual é o potencial local de uma planta, de um extrativismo consciente, sustentável naquela região,
ou até um bioproduto que possa gerar produtos para o mundo. Tem toda uma gama de negócios e oportunidades que é isso que a Reservas Votorantim vem desenvolvendo ao longo dos 10 anos, e nós tivemos muito sucesso nos legados, onde nós começamos essas atividades, na Mata Atlântica e no Cerrado, e hoje esses produtos e serviços nós desenvolvemos em diversos outros biomas do país com uma prestação de serviço que nós provemos para parceiros. E a segunda parte da minha pergunta, que é o que você começa a puxar, dá vontade de puxar um monte de assunto, mas como é que é a relação das reservas Votorantim com as várias empresas, né? Votorantim com a Family Office da família Hermílio de Moraes. Aproveitando que vocês também participam da Coalizão Brasil para o financiamento da restauração e da bioeconomia. Atuam no programa Nascentes, que conecta investidores ao mercado, restauração para ampliar cobertura vegetal, que tem a Floresta Mafre, né? Então, o que motiva as empresas a se envolverem? No fim das contas, é só propósito? É dinheiro? Leis? Eu estou aqui no papel, né, da HSM Management. E a Adriana Salles, que é a nossa diretora editorial, ela faz a curadoria desse podcast. Ela sempre conta que ela visitou o Legado das Águas em Itapiraí. E achou o projeto incrível. Ela fala muito, assim. Só que ela lamenta que não conseguiu ver a anta albina, que é uma espécie lenda do local, virou um mito ali da Legado das Águas. Por favor, Davi, como é que se faz para as empresas preservarem as florestas? Do ponto de vista da Votorantim, o interessante é que existe dentro do DNA da companhia uma característica que sempre, desde o início das operações, quando ia se colocar uma fábrica em algum local no Brasil, sempre se comprou muito mais território do que era necessário para montar a fábrica, e esse território tinha floresta e foi conservado. Há 13 anos atrás, dentro de uma análise que nós fizemos de materialidade, ou seja, né, identificar quais eram os temas importantes para a companhia quando a gente estava pensando nas estratégias de sustentabilidade, nós questionamos o fato de, bom, temos as áreas que vão muito além das obrigações legais 13 anos atrás. Como manter essas áreas no futuro? Haja vista que manter floresta custa e tem riscos associados. Não podemos deixar de falar que, infelizmente, existem processos de grilagem de terra, existem processos de caça ilegal, existem processos, por exemplo, aqui em São Paulo, de extração ilegal de palmito. E tem que se investir uma quantidade para evitar esse tipo de delito dentro das áreas. E aí nós entendemos que não existia uma solução de prateleira para resolver essa questão. O que nós idealizamos foi que deveria existir um conjunto de iniciativas que nós montamos dentro de uma metodologia que chamamos de múltiplo uso da terra, onde a ideia é que no mesmo hectare deveria existir várias atividades produtivas que gerassem receita para manter aquele território. Com esta tese em mãos, nós começamos a aplicar primeiro no Legado das Águas, aqui em São Paulo, e depois aplicamos no Legado Verde Cerrado e em outros territórios, tanto de outras companhias do portfólio, existem várias iniciativas dentro do portfólio, como para outros empreendedores, outras empresas. Você citou a Floresta Mafre, por exemplo, que nós estamos fazendo uma parceria muito legal com eles. Então, a questão é o seguinte, tem empresas que entenderam lá atrás, como nós, dentro de uma análise de riscos e oportunidades, que, olha, tem um ativo aqui, terra com floresta, o que fazer com ele? E fomos e criamos uma empresa, que a Reservas Votorantim é uma empresa investida do portfólio, tal como todas as outras empresas do portfólio da Votorantim. Tem empresas que vão esperar acontecer alguma coisa no âmbito da lei. Ok. E aí, quando acontece e se nos chamam para nós podermos ajudar, nós já temos 13 anos com o Legado das Águas, 10 anos de Reservas Votorantim, que nós conseguimos mostrar como funciona essa tese do múltiplo uso da terra, que tipo de iniciativa é possível ser feita num território e como gerar receitas, entre elas carbono de conservação e carbono de plantio. E dessa maneira, nós vamos desmistificando que floresta é algo que tem que ser intocado. Tanto é que nós não gostamos muito de usar a palavra preservação, porque a palavra preservação no seu conceito original indica isso, não pode tocar. Preservar, né? Deixar como está, sim. Quando eu falo conservar, não significa que eu vou tirar a floresta, não. Eu vou conservar a floresta, mas vai ter um uso sustentável dentro dela, com diversas vertentes.
né? Pode ser não madeireira, pode ser madeireira, com manejo sustentável, pode ser de incremento de biomassa com plantio, pode ser de ampliação de serviços ambientais com a conservação, por exemplo, de ampliação de áreas conservadas de nascentes para aumentar a disponibilidade hídrica e por aí vai. Tem muitas oportunidades. A grande questão é que cada território é um território e para cada território a gente tem que estudar quais são os múltiplos usos. Então não é possível pegar o modelo que a gente fez no Legado das Águas e simplesmente fazer um copia e cola para um outro território. Dá para aproveitar muita coisa. Mas cada bioma é um bioma. Tem que estudar. Porque assim, tem território que não tem antalbina, por exemplo, né? A antalbina, né, que você citou, foi dentro da nossa tese que sempre a gente, quando entra num território, vai estudar primeiro o território, saber o que tem de fauna, de flora, de histórico, de questões sociais. Isso foi uma surpresa muito legal, porque a população dizia que tinha um bicho branco que andava no meio da mata. Um bicho branco que anda no meio da mata, né? E aí os pesquisadores conseguiram fotografar. E foi uma surpresa para os pesquisadores, porque era uma anta macho, adulta, que não era esperada. Por quê? Porque um bicho branco na mata, ele é muito fácil de ser predado. Sim. E ele era o Gasparzinho, que era a anta albina, que nós apelidamos ele, né? Virou a estrela lá do pessoal que eu já tive o prazer de ver. Olha, aí, Adriana, tá vendo? Mas está vivo? Sim. Mas é uma espécie? Então, é um indivíduo de anta, albino, e na verdade ele depois descobriu um segundo, um outro indivíduo que mora em uma outra região lá, que é o canjica, que foi apelidado lá de canjica, né? E isso tudo gerou uma pesquisa, inclusive, para entender por que o albinismo acontece ali naquela região, porque o albinismo é uma coisa estranha, né, dentro da natureza, e por aí vai. Então, você vê que a pesquisa científica de base nos ajuda a pensar negócios e pensar atividades inclusivas dentro da região. Legal. Nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, acho que eu nunca vi uma anta. Talvez agora você vai visitar a gente lá no Legado. Não sei, Davi. Davi vem me convidando muito. Sou um cara urbano. É difícil chegar nesse lugar aí. Onde que é mesmo? Fala aí, faz o jabá do teu. Onde que é? O Legado das Águas fica no Vale do Ribeira, nas cidades de Itapiraí, Miracatu e Juquiá. Fica a 2 horas do centro de São Paulo, de carro. Pertinho. É perto de Varginha? Não, porque senão eu ia falar que a anta era o ET de Varginha, que ninguém conseguiu achar ainda. Mas vamos lá. A gente achou e fotografou. Achou, verdade. Tá bom. Eu vou. O Carlos vai também. A gente vai. Vamos juntos. Legal. Julie, Aliança Brasil congrega as empresas aí do setor de soluções baseadas na natureza. Não vou te pedir para listar todas, mas queria entender um pouco de você, que agora já tem 6 meses que você lidera como diretora executiva do... É isso? A Aliança. Eu queria entender de você de que forma que você colocaria essas empresas, digamos, no setor produtivo. Qual é o propósito delas? Porque no final é difícil para o leigo entender que fazem essas empresas da Aliança, né? E aí a gente queria que você elaborasse um pouco em cima desse tema do propósito das empresas, mas eventualmente se você acredita que a COP30 irá acabando de alguma forma acelerar as soluções baseadas na natureza no contexto brasileiro. Bom, acho que primeiro, né, falar um pouco da Aliança, que a Aliança ela surge justamente para reunir empresas, né, com alta expertise em conservação, em restauração, em agricultura regenerativa, com iniciativas já consolidadas. Então, essas empresas se juntaram, né, dentro desse ecossistema de soluções baseadas na natureza, gerando aí um ambiente de diálogo e principalmente para impulsionar, né, as soluções baseadas na natureza. Acho que na sua abertura você falou muito bem sobre isso, né? O quanto... primeiro que meio ambiente é uma sopa de letrinhas, né? O quanto a gente precisa realmente tornar mais fácil, mais acessível e realmente mais popular, sabe, NBS, porque isso está dentro do nosso dia a dia. Então, a Aliança ela reúne 18 empresas com alta capacidade e experiência, com projetos consolidados, né, aí desde o de rede, de conservação, de ARR, de agricultura regenerativa, buscando também, né, e aí não só também, mas principalmente uma interlocução dentro, né, das políticas públicas e aí numa relação com o governo federal, com os entes subnacionais,
sobre o mercado de carbono. A gente teve uma atuação desde o processo da construção da lei, também da aprovação da lei, levando, né, todo esse conhecimento e o desenvolvimento dos projetos de carbono no mercado voluntário. Né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, entender o mercado voluntário como um laboratório que vai gerar ali muito conhecimento para o regulado e muito conhecimento para o regulado no Brasil, considerando toda essa vasta experiência que essas empresas possuem de desenvolvimento já no país aí há mais de 10 anos. Então, quando a gente reúne essas empresas, e aí eu estou falando da Carbonext, da MyCarbon, da Agrocortex, da Biomas, da Regreen, da Mombac, da CX, da Samaúma, da Perfin, enfim, né, de empresas realmente com mecanismos, inclusive, né, com estruturas de desenvolvimento, tanto para o mercado de carbono, quanto outras iniciativas voltadas à NBS, já atuando no Brasil e aportando, inclusive, inovação, lições aprendidas para outros países. Acho que quando você me pergunta sobre a COP, né, se eu acredito que a COP ela vai alavancar NBS, acho que primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e entender o que é a Conferência das Partes, né, para o clima. Acho que não é só o evento que a gente vai ter em Belém, né, nos próximos dias, mas sim um ano inteiro de negociação e negociações dentro de grupos de especialistas que discutem, né, como realmente a gente vai conseguir reduzir as nossas emissões e limitar aí essas emissões para não aumentar, né, não ter aí gradativamente o aquecimento global. Eu acho que sim, acho que a COP, não só o evento, mas durante todo esse processo, ele pode sim fomentar ainda mais esse ambiente e principalmente para o Brasil, né? Acho que o nosso maior fator de emissão, como o Davi colocou bem, é o uso do uso da terra, né? Então, o desmatamento e a degradação. Sim. Então, diferente de outros países, as nossas soluções, sim, elas precisam ser baseadas na natureza, para que a gente consiga, né, lidar com esses vetores que implicam aí no desmatamento e na degradação. Então, durante todo esse ano em que ocorrem as negociações, né, a Aliança tem acompanhado essas negociações, e aí muito dentro do artigo 6, quando a gente entende aí todo o mercado de carbono, né, dentro desse artigo ali sendo regulamentado, e o próprio guarda-chuva do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, eu entendo que a COP ela pode ser uma vitrine, né? O evento em si ser uma vitrine para todas essas experiências que nós já temos no Brasil e nos conectar com outros países, né? Claro, para trazer, inclusive, novos investimentos para que a gente dê escala a essas iniciativas. Perfeito, Julie. Bom, a minha pergunta vai para a Natália. Queria te pedir, Natália, para você fazer um balanço da campanha Race to Belém. Um dos objetivos, salvo engano, era justamente impulsionar o mecanismo de rede jurisdicional. Queria te pedir para explicar esse mecanismo para o público, dizer como ele está, como ele deve ficar depois da COP30. Maravilhoso. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, poder falar de soluções baseadas na natureza. Na véspera de uma COP no Brasil é um grande privilégio. E dividir o que nós fizemos aí nesse ano com a Race to Belém. Então, para chegar na Race to Belém, eu queria realmente dar um passinho para trás e passar pelo conceito do sistema jurisdicional de carbono. Aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza, que termos muitas soluções e muitos caminhos diante de nós. Então, a nossa lei, ela inclusive veio coroar essa nossa variedade. Então, a gente tem um mercado regulado ligado para emissões industriais, temos um mercado voluntário de projetos de conservação e restauro e temos um mercado jurisdicional ligado ao desmatamento, a evitar o desmatamento e a degradação ambiental. O sistema jurisdicional, ele é uma política pública que atrai capital privado para que ela possa se desenvolver justamente apoiando o Estado com medidas que vão levar a uma redução do desmatamento, uma redução da degradação ambiental. É um sistema muito bonito, que ele foi desenvolvido justamente por uma necessidade que se entendeu de se ganhar escala em territórios que muitas vezes
não estava se conseguindo avançar com respostas do tamanho que a gente precisava. Ele veio complementar soluções e também, além de complementar soluções, ele valoriza o que já está sendo feito. De maneira alguma ele se sobrepõe, mas ele congrega, ele aninha no seu conjunto de ações. E dentro desse sistema jurisdicional, você traz para perto do Estado as populações e os atores sociais que estão ali. Então, você tem as comunidades tradicionais, as indígenas, as quilombolas, você tem os produtores rurais de diversos tamanhos, que acabam sendo ouvidos num processo de escuta profunda, que é realizado dentro desse programa, para justamente se identificar o que está levando os drivers ali do desmatamento, da degradação. E aí você consegue agir como política pública e não de maneira individualizada, mas realizando subprogramas que vão atingir esses grupos. O programa jurisdicional, ele tem vários estados desenvolvendo, mas eu vou trazer aqui para vocês o exemplo do Tocantins, que ele está ligado à nossa campanha e é um estado que está bastante adiantado nesse exercício. E foi um estado que utilizou os recursos para fazer uma revolução na sua política estadual. Então, ele já tomou as primeiras medidas que levaram a uma redução real, e essa redução real ela é medida por uma metodologia. Hoje em dia a gente tem uma metodologia que é a mais conhecida, que é a R3, que acaba certificando essa redução. A gente chama que é em cima sempre de uma performance, e esses créditos vão ser vendidos uma vez que eles forem certificados. Mas essas primeiras ações já trouxeram uma melhoria para o Estado e impulsionar essas consultas públicas que vão levar a definição da estratégia de rede jurisdicional daquele Estado. Em cima dessa experiência, que foi muito positiva, né? O Estado ele conseguiu rapidamente ver que se você consegue melhorar, e aí quais são as primeiras ações que a gente pode ter? Monitoramento, você consegue fazer melhoria de brigadas de incêndio, você consegue melhorar o CAR do Estado. Então, são ações estruturantes realmente que levam a uma resposta. E em cima dessa experiência que a Mercúria, que foi a empresa que ganhou o chamamento, né, para ajudar ali o Estado de maneira técnica e financeira a desenvolver esse programa, ela entendeu que era um modelo que dava para ser repetido em outros estados. Então, a campanha Race to Belém, ela é isso. Ela, ao verificar um resultado positivo, ela identificou que aquilo poderia ser levado a outros estados. E assim foi feito o trabalho durante esse ano. Então, o Piauí foi um outro estado que fez um lançamento e houve um chamamento público, e a campanha também foi vitoriosa aí nessa escolha, e estamos apoiando o Piauí, que está no estágio inicial. Outros estados também estão tendo a sua atuação avançada aí nos últimos meses. E a gente entende que muitos estados podem também desenvolver os seus programas. A gente entende que é uma solução para o Brasil, que existe espaço para que ela se consolide e possa alavancar aí toda essa questão do desmatamento e degradação. Por fim, é preciso entender, e para mim isso é uma das belezas do sistema, que o sistema jurisdicional ele é uma mistura de política pública com financiamento privado. Então, você atrai as empresas a comprarem aqueles créditos de carbono, e desse financiamento você vai retroalimentar o sistema. Então, é justamente uma parceria público-privada que eu entendo que é o futuro. A gente precisa atrair o capital privado para financiar florestas de uma maneira, né, robusta e de longo prazo. E, enfim, então a campanha ela chega à COP tendo falado de rede jurisdicional muito dentro e fora do Brasil. A gente atua, né, no exterior e no Brasil, tendo explicado esse conceito que é novo a muitas empresas, e a gente acredita que a gente pavimentou o caminho aí para um crescimento sólido nos próximos anos. Legal, então você concorda que a COP 30 está de fato impulsionando aí, né? Definitivamente, porque ela cria momento, ela chama atenção para assuntos que poderiam ficar, né, um pouco de lado nas discussões. O Davi trouxe muito bem no início que lá fora a discussão ela é centrada em energia, e a gente não pode esquecer disso. Os países do Sul que têm interesse em levar o assunto das florestas e das soluções baseadas na natureza para frente das discussões.
Foram 10 anos morando fora e estudando o clima lá fora. E a diferença de abordagens e de olhares sobre o mesmo problema, ela é real. Se a gente não puxar do lado de cá e colocar na mesa, valorizando o que nós temos e a nossa necessidade, isso não vai ser feito de outra maneira que não por nós. Então, vamos utilizar sim a COP para dar luz a esses assuntos e direcionar esforços e financiamento para alavancar essas soluções. Ah, perfeito, Natália. Bom, falando no mecanismo REDD+, queria perguntar para a Julie sobre outro mecanismo, Julie, o TFFF, que é a sigla em inglês para Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Para quem não sabe, é a proposta de um fundo global de investimento estimado em 125 bilhões de dólares, composto por 25 bilhões em aportes soberanos e até 100 bilhões de investidores institucionais e privados, gerando um retorno anual estimado de cerca de 4 bilhões para os países tropicais que mantêm efetivamente as suas florestas em pé, né? Essa iniciativa vem se somando aí a outros fundos. Eu queria ouvir de você sobre o TFFF e a governança disso, que cabe ao Banco Mundial, mas ainda não tem uma estrutura de execução financeira definida. Existe uma competição entre o REDD+, e o TFFF? Em teoria não, né? Mas muitas pessoas temem que exista essa competição. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, Julie. Na verdade, é até uma excelente pergunta, né? Mas o TFFF, ele é mais uma das iniciativas que nós temos, né, para buscar gerar conservação e preservação. Acho que o governo federal está apostando, né, nessa iniciativa desse fundo, e aí com a atração de recurso, né, de fundo soberano e do setor privado, para gerar uma agenda que possa remunerar as áreas, né, as áreas conservadas. Então ele quer remunerar estoque, né, a floresta, e não contabilizar o carbono, né. Bom, ele fala que o monitoramento deverá ser feito a cada ano, né, e com a performance da redução do desmatamento, diferente do REDD, né, que é aí essa sigla para redução das emissões por desmatamento e degradação, que atua diretamente para reduzir esses drivers, né, de desmatamento e de degradação. Então, realmente gerar a conservação daquela área e contabilizar, né, toda essa redução e remoção de CO2, né, ou de gases equivalentes do efeito estufa, que iriam para a atmosfera. Eu acho que podem sim mais lá na frente, né, acho que uma vez que o TFF esteja estruturado, né? Assim, acho que todo mundo vai entendendo que é cada vez que o governo federal nota uma nota explicativa, né? Então isso para eles também é novo, né? Uma iniciativa que o governo brasileiro já anunciou 1 bilhão para esse fundo, tentando aí também, né, fazer com que os outros países possam também aderir a esse fundo, mas que ainda é necessário que a gente entenda realmente o funcionamento da governança em si e da sinergia de todas essas iniciativas. Acho que para além do TFFF ou mesmo da agenda de REDD, nós temos aí fundos vinculados aos 4 convenções das Nações Unidas para o Clima, como o GCF, o Green Climate Fund e o quadro Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade, o Global Environment Fund. E eu vou citar aqui alguns exemplos do GEF. Né, o Brasil, desde o início, que já deve estar talvez na sua janela 10, né, então cada ano o edital do GEF é chamado como uma janela, captou mais de 1 bilhão. E 40% de todo esse recurso para a agenda de biodiversidade. Acho que a gente precisa começar a dialogar, inclusive, sobre a permanência. Entender quais são os reais resultados dessas iniciativas, assim como dentro do mercado de carbono, nós precisamos demonstrar. Né, a partir do mecanismo de MRV, de mensuração, relato e verificação, a gente passa por auditorias e precisa realmente demonstrar não só a redução, né, das emissões e o que aconteceu por ter um projeto de REDD dentro daquela área, mas também os co-benefícios, né, desde as garantias das salvaguardas socioambientais, como também o co-benefício, né, da conservação da biodiversidade, do fortalecimento de cadeias produtivas, do fomento, né, agenda de bioeconomia dentro ali, principalmente fazendo recorte para a Amazônia. Então, acho que o TFFF é mais uma iniciativa, né, que espero que, ao amadurecer, possa sim dialogar com o REDD, possa dialogar com o mercado de carbono,
mas que não traz a estrutura de mercado que a abordagem de rede possui, né, e que já está consolidada, porque a gente está falando de uma agenda de mais de 20 anos que está em operação. Ah, perfeito, Julie. Posso furar o olho, né? Então, Claro. eu quero ouvir a opinião deles também, mas para nossa audiência que só fala inglês, TFFF quer dizer Tropical Forest Forever Fund, certo? Quando a gente começar a chamar de TFFF, eu quero copyright, porque acho que funciona melhor. Mas rapidinho para a gente não estourar o tempo aí. Davi, Hedge Plus compete com TFFF? De modo algum. Dentro do que eu postulei um pouco antes, eu entendo que, bom, primeiro é o seguinte, manter floresta custa dinheiro. Como a Natália falou, no mínimo a gente tem que ter estrutura para evitar pegar fogo. No mínimo. Nós não temos essa estrutura no Brasil hoje. Não é só o TFF que vai gerar esse dinheiro, não é só o RED que vai gerar esse dinheiro. Na verdade, a gente precisa ter diferentes fontes de receita para fazer com que a floresta continue em pé. E floresta, a gente sabe manejar. Nós, como sociedade, nós sabemos manejar. Aquele estoque que está ali na floresta, a gente consegue manter. Tem um estoque que ninguém fala muito, que a gente já perdeu, que são os corais. Então, lembrando que nos últimos anos, a gente já estourou a barreira de 1,5 graus, né? Que o grande objetivo da mudança climática, de toda essa discussão das COPs, é para a gente segurar a temperatura até 1,5 graus. Porque a gente sabe que se pular de 1,5 graus, os eventos extremos vão aumentar. Todos nós já estamos sentindo os eventos extremos. Então, a fonte de carbono de estoque que a gente consegue manejar mais rápido e mais barata se chama floresta. Então precisa ter muito dinheiro para segurar a floresta onde ela está. Natália, o que você acha? Compete? Então, acho que não compete de maneira alguma e rolou uma fofoquinha mesmo, querendo demonstrar que os institutos competiriam entre si. Dá o nome dos fofoqueiros. E houve, inclusive, um ótimo artigo recente do André Aquino, colocando os pontos nos is e mostrando que são políticas complementares, e são mesmo. Então, a Julie trouxe muito bem a questão que um mede carbono, o outro não mede. O TFFF, ele vem realmente para proteger o estoque, ou seja, a floresta que está de pé, né? Ele realmente valora uma floresta já conservada. A gente precisa chegar nesse momento, porque no Brasil a gente não está num momento de florestas plenas. Então são os instrumentos que vão reverter desmatamento e degradação que vão nos levar a um momento ótimo para o TFFF pegar essa bandeira e sair correndo. Em um outro ponto que às vezes passa despercebido e que é importante a gente lembrar, como o próprio nome diz, o TFFF é um fundo ligado a florestas tropicais. E os outros biomas brasileiros? Como que a gente atrai financiamento para eles? É aí que se encaixa essa lógica de que um mecanismo apoia o outro e que é, na verdade, um grande puzzle que a gente está montando aqui no Brasil. Então, o TFFF, estoque, floresta conservada, projetos de rede para evitar desmatamento, programas jurisdicionais onde eles são possíveis de atuar num território, PSA, onde não se encaixa outros tipos de soluções. Então, a verdade é que isso tudo são complementares e eu não vou dar corda para os fofoqueiros. Tá bom. Eu tenho só mais uma contribuição. Fofoqueiro? Não, Vou dar mas os nomes? acho que a gente só precisa melhorar esses $4 por hectare, né? Eu sou da Amazônia e $4 por hectare não cobre o custo-oportunidade de 1 hectare. Né? 1,6 arroba de gado ali, que é a poupança, né, do pequeno produtor, de quem está na floresta, essa é a realidade, vale muito mais do que $4. Então, para manter a floresta em pé, acho que a gente realmente precisa entender qual que é o custo disso, né? Inclusive para você convencer quem está lá dentro da área que ele pode fazer a supressão, de que ele não vai fazer e de que ele vai manter aquela área, né, ali de pé, aquela floresta em pé. Posso fazer um comentário em cima disso? Eu achei muito bonito você ter trazido essa questão de convencer quem está ali naquela área. Acho que todo mundo que trabalha com NBS sabe que existem quilômetros de distância entre o que a gente discute num conceito de um mecanismo e a realidade de quem está no campo. E para a gente conseguir reverter e realmente ter resultados que vão nos levar a novos lugares que nós não estamos ainda, né, de preservação e luta contra a degradação, é preciso que a gente chegue na ponta, que
saia de um momento muito, né, que o controle está muito em cima, mas que esse controle ele consiga ser capilarizado para as pontas. Eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer esse exercício. Quais são os mecanismos que conseguem aterrissar? E aí a gente vai começar a ver esse resultado e garantir acontecer. permanência, né? Porque Perfeito. aterrissar e depois de alguns anos não se tornar uma ação sustentável, né? E que vá garantir, né, após, por exemplo, um longo período, realmente a conservação daquela área, é um risco, né? E na verdade é um risco para todas as iniciativas de NBS que a gente traz. Eu acho que o TFFF, ele dialoga muito, inclusive, com o PSA, né? Que é esse pagamento por serviços ambientais para quem está ali mantendo aquela área conservada, né? Pelo menos é o que eu tenho escutado de quem está aí à frente dessa iniciativa do governo federal, que para eles o principal desafio agora é o mecanismo de conseguir fazer com que esse recurso, né, uma vez que o fundo consiga ser capitalizado, chegue realmente no território. Como é que ele realmente vai chegar? Como é que essas pessoas vão ser remuneradas pelas suas atividades ou suas ações de conservação? E sabe o que eu ouvi também? Que os sistemas que forem de governança desenvolvidos por sistemas jurisdicionais ou outras soluções de NBS podem ser acoplados no TFFF e eles podem aproveitar essa governança que já está sendo desenvolvida. Então, eu acho que o caminho, gente, ele é múltiplo e ele é possível, mas que precisa ser desenvolvido, como você falou. Uau, hein? É bastante coisa, é bom porque isso começa a condensar, né, a temática. Agradeço o gancho aí que vocês me deram, porque eu estava querendo falar de dinheiro. E aí vocês falaram pagamento por serviços ambientais e a pergunta é para o Davi. O Davi sabe da minha ladainha, ninguém mandou me convidar. Eu vou falar o nosso tema aí, mas quero dar crédito a... Você tem 50 anos, você ainda vai viver uns 50. Na sua lápide vai estar escrito assim, aqui jaz o pioneiro no pagamento por serviços ambientais. Davi foi o primeiro que me explicou o que era PSA, né? E o Davi está muito envolvido nas metodologias de cálculo que dialogam mercados de carbono com PSA. Mas aí você sabe, digamos, eu queria deixar registrado aqui a oportunidade de falar num podcast sobre soluções baseadas na natureza, a minha grande preocupação com o posicionamento brasileiro com relação às nossas metas de redução de emissão. Então, rapidamente aqui, o Brasil emite 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente com desmatamento, metade na Amazônia, majoritariamente desmatamento ilegal, e a outra metade é no Cerrado, majoritariamente desmatamento legal. E esse desmatamento legal, se nós não equacionarmos esse desmatamento ilegal, é razoável assumir que o Brasil não irá bater suas metas de redução de emissão. E tem um fato aqui que é evidente, o Brasil perdeu a licença social do desmatamento. Não adianta fazer conta, bati a meta, mas vou continuar desmatando o Cerrado. Ordem de grandeza, fontes diversas, o Brasil tem mais ou menos 50 milhões de hectares para desmatamento legal no Cerrado. Se nós continuarmos desmatando nessa toada, o Brasil vai bater recorde todo ano de desmatamento. E aí a gente sempre fala de quanto vale, né? Quanto custa, tal. Hoje o mercado precifica esses 50 milhões de hectares a mais ou menos 10, 12 mil dólares o hectare. Está no balanço das empresas listadas na bolsa. Isso então seria mais ou menos 600 bilhões de dólares para o Brasil. Eu aposto um pacote de biscoito Globo que não tem esse dinheiro para o Brasil. Ninguém vai dar 600 bilhões de dólares para o Brasil. Para de desmatar o Cerrado e compra essa terra do seu agricultor, que é o mais eficiente do mundo. O Brasil é o país da fotossíntese. Ninguém ganha do Brasil em produção de grãos. Imagina o americano e o europeu colocando isso na equação dele da competitividade do produto, o preço da soja brasileira, se eu ainda tiver um benefício adicional. Não faz nada e eu te pago o valor presente da soja. Isso é o Código Florestal Brasileiro, está na nossa Constituição. Para proibir o desmatamento associado ao cerrado, você tem que mudar a Constituição. E meus amigos aí dizem que eu repito muito isso, a minha preocupação é a seguinte: se nós não equacionarmos este flanco, o Brasil não vai exportar crédito de carbono de uma forma consistente. Porque a gente simplesmente não vai bater a meta,
ou daqui a 5 anos vão falar, poxa, mas você continua desmatando o cerrado? Batendo o recorde todo ano desmatando o cerrado? Ah, mas é meu código florestal, eu posso. Então, aí, meu interesse em avaliar com você, ouvir de você de que forma que nós poderíamos, talvez, equacionar ou pelo menos alavancar recursos financeiros através de pagamento por serviços ambientais que chegassem no chão de fábrica, como a Natália e a Julie falaram, para que nós pudéssemos, sim, mitigar, se não zerar, mas pelo menos reduzir muito essa atividade que no médio prazo vai ser um problema para o país. Pode respirar, tá? Pode respirar. Deixaram eu fazer discurso. É isso. Não, eu estou mandando essa mensagem para muita gente que fica aí duvidando, porque o Brasil não vai exportar crédito de carbono no futuro, gente. Vai chegar alguém e vai falar, para, todo ano você desmata 500 milhões de... Você emite 500 milhões de toneladas, é isso? Acho que a primeira coisa que vale a gente pensar, toda vez que a gente está falando de mudança climática, carbono é um problema mundial. Então, tomar ações locais pode ser que você gere consequências em outros locais do planeta. Então, precisa sempre pensar nessa configuração. É curioso que o Código Florestal brasileiro, que é, quando você compara com as legislações ambientais, ele talvez seja o mais rigoroso na conservação de vegetação nativa que existe em comparação com qualquer outra coisa que existe no planeta. Porque o agricultor brasileiro é o único que é obrigado a manter 20% no mínimo de reserva legal, mais as APPs, na maioria dos biomas. Na Amazônia é 80% que ele tem que manter, né? Enquanto outros países que têm potência agrícola não têm obrigações como essa. Ou seja, então quando a gente compara a produção de soja brasileira, como você falou, que nós somos campeões mundiais em produtividade, mas a nossa área tem um custo associado de conservação de 20% do território mais as APPs, que isso ninguém paga por isso hoje, do ponto de vista convencional, e a gente compete em pé de igualdade no ambiente mundial com os preços de soja, por exemplo, que foi o caso que você citou, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Então o Brasil ele deu uma contribuição efetiva e importante mundial quando fez o Código Florestal. Isso é um exemplo para o mundo. Em COPs, que eu já participei de muitas, quando você conta isso para as pessoas dos outros países, eles não entendem. Eles falam assim, como assim vocês não podem tirar a floresta para plantar mais? Eles não entendem isso, né? Mas, você bem colocou, nós nos comprometemos como país com uma meta que está baseada em redução de desmatamento. Está dado, né? A nossa NDC, a nossa meta lá do Acordo de Paris falou que nós íamos parar com o desmatamento em várias vertentes, né? E de fato, então, nós precisamos criar o que foi citado aqui antes, precisa ter um custo de oportunidade diferenciado. A gente precisa gerar essas oportunidades, né? Falamos do TFFF, né? Que não vai ser aplicado ao cerrado, né? Que não é uma floresta tropical a rigor, certo? Né? Então, nós vamos criar outras oportunidades ligadas ao bioma cerrado, ao pampa, à caatinga, que também é pouco citada, mas a caatinga é bom lembrar que saiu um estudo há 2 anos atrás, que tem uma área lá no meio da caatinga do tamanho do estado de São Paulo que já não é mais considerada semiárida, é considerada árida. Para onde foi o carbono dessa área? Já foi para a atmosfera. Está indo, né? Está degradando e está indo. Então, eu estou fazendo esse balanço entre mundo e Brasil porque a gente... As COPs é uma coisa incrível, na verdade. Quando as pessoas falam, é muito lento, tal. Mas, gente, você fazer mais de 150 países se entenderem em um artigo é uma coisa linda, se você parar para pensar ao longo do tempo. E a gente criou um arcabouço, nós como sociedade criamos um arcabouço que está andando, está avançando. Mas como resolve o problema? Então temos que criar oportunidades. Nós, na Reservas Votorantim, nós somos os primeiros a se atrever a tentar fazer um RED no Cerrado, né? Em 2015, nós enfrentamos essa barreira, né, fazer um projeto de desmatamento evitado no Cerrado. Demorou bastante para a gente convencer os nossos auditores, né, de que tudo estava certinho, etc. Tal. Deu certo. E aí o que eu comentei, quando a gente conseguiu fazer o primeiro RED lá no Legado Verde do Cerrado, nós abrimos uma janela de oportunidade para o Cerrado, porque antes não existia qualquer outra opção que não fosse abrir o Cerrado para botar soja. A única opção para você manter o cerrado, manter a sua fazenda, quando a gente fala, né, que tem que chegar lá
no produtor, a gente tem que dar alguma opção para o cara. O cara tem um território que ele está pagando ITR, que ele está defendendo contra o fogo, que ele está defendendo contra a invasão. Tem custos associados. Como é que gera opções para que ele mantenha o seu território? Né? Porque senão as opções vai ser abandonado, né? E aí? Aí vai ser pior. grilado. Vai ser grilado. Vai ser pior. desmatado. Vai ser pior. Então, quando nós geramos o primeiro RED, o que aconteceu? Várias empresas desenvolvedoras começaram a fazer projeto RED no Cerrado. Né? Então, isso gerou uma primeira oportunidade. Isso é uma coisa. É a minha tese do múltiplo uso. Então, o RED é uma possibilidade. O que eu posso colocar a mais? Então, tem coisas que são tabus que nós temos aqui no país que a gente precisa começar a discutir. Por exemplo, reserva legal não pode mexer. Pode. Mas como assim pode? Você pode ter o uso de produtos não madeireiros dentro da reserva legal. Eu posso fazer, por exemplo, enriquecimento da reserva legal com algum tipo de castanha, por exemplo, ou alguma árvore que pode produzir SAF no futuro, ou alguma seiva interessante, e posso gerar receita na reserva legal. Né? Uhum. E nas áreas excedentes, né, que para o agricultor, ele não entende. Para ele, é reserva legal, excedente florestal que eu posso tirar legalmente e a área de plantio. Se esse excedente que ele tem, eu consigo gerar alguma oportunidade para ele, né? Nós, como sociedade, conseguimos gerar alguma oportunidade para ele, ele sempre vai fazer a conta. Porque a conta não é simplesmente assim, aumentou o preço da soja, então abre exatamente o tamanho da área. A gente sabe que tem todo o trabalho de preparo do solo, até a soja começar a dar produtividade vai demorar uns 4 anos, tem um investimento enorme lá dentro. Então tem um trabalho ali que tem um custo associado e um risco que pode perder a produção, pode pegar fogo, pode estar veranico, pode chover demais. Tem muitos... A agricultura é uma coisa complicada também. Tem muitos riscos associados. Então, nós temos que gerar oportunidades e essas oportunidades têm que chegar lá. Como você falou chão de fábrica, eu falo chão do campo, né? Temos que chegar lá no chão do campo. Uhum. Porque o agricultor ainda ele está desconfiado. Mas essas coisas funcionam mesmo? O que é TTF, TTF? O que é isso? Não, imagina na Amazônia a gente chegando para uma comunidade indígena, explicar isso. É um fundo que alguém vai pegar um dinheiro. TFFF. Como é que a gente vai traduzir essa sopa de letrinhas que a gente tem, né, para o homem do campo, para o indígena que está lá, né, defendendo o seu território, para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais? A gente precisa chegar lá de uma forma simples e eles entenderem isso. Isso não está ainda acontecendo em escala. É isso que precisa acontecer, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Uhum. Então, TFFF, sim, na Amazônia, deu o exemplo do RED, que a gente fez no Cerrado, uso da biodiversidade brasileira como geração de receita, né? Então dá para fazer enriquecimento, dá para fazer várias coisas nos territórios, mas a gente tem que desenvolver cadeias produtivas locais para escoar todas essas coisas que não existem ainda. E tem o PSA. Bom, o PSA, a lei já está há bastante tempo já colocada, não foi criado ainda o fundo do PSA federal, mas a lei deu oportunidades para que a gente possa pensar em estratégias de PSA, porque quando eu falo de pagamento de serviço ambiental, dentro do serviço ambiental tem muita coisa que está dentro do serviço ambiental. Qual que é o recorte que eu vou fazer do serviço ambiental? Então nós, como Reservas Votorantim, nós pensamos em fazer um recorte para carbono. E aí tivemos uma parceria com a ICOM e desenvolvemos uma metodologia específica para isso, pensando em um problema que eu já citei aqui, que eu vou repetir, que é a questão da degradação da biomassa. O que acontece? A mudança climática está causando um efeito nas florestas que pouca gente ainda discute, que é o seguinte: as florestas estão perdendo a capacidade de se manter. Se ela perde a capacidade de se manter, com o tempo ela vai diminuindo a quantidade de biomassa. Diminui a quantidade de biomassa, diminui o estoque. Se diminui o estoque, esse estoque de carbono foi para a atmosfera. Isso já está quantificado pelo IPCC e por vários artigos científicos. O que nós fizemos foi identificar, dentro dos diversos serviços ambientais que existem numa floresta, quais são os serviços ambientais que seguram biomassa. A pergunta foi essa: quais os serviços ambientais que seguram biomassa? Esse conjunto de serviços ambientais criou uma matriz de serviços ecossistêmicos, e essa matriz, nós levantamos a tese que se um produtor prestar serviços ambientais para ajudar os serviços ecossistêmicos a funcionarem dentro dessa matriz,
ele diminui a perda de biomassa em até 10% dos 40% possíveis que tem mapeado pelo IPCC. Quando eu falei na Amazônia, com o pessoal da Amazônia sobre isso, eles falam, mas aqui é maior. Eu falei, sei, mas o único dado científico que eu tenho agora é esse. Então eu vou usar o dado científico que eu tenho, que é 40% na média geral. Estamos usando esse. E aí, se eu consigo diminuir a perda de biomassa nos 100 anos da curva que nós estamos usando do IPCC, então, se eu diminuo, isso é adicional, isso é um crédito. Então essa é a tese que nós colocamos na metodologia do PSA Carbon Floor, que nós fizemos. Aplicamos isso na Mata Atlântica, porque na Mata Atlântica, onde fica o legado das águas, foi o projeto piloto. Mata Atlântica não dá para aplicar RED, porque teoricamente não tem desmatamento na Mata Atlântica. Não é bem assim, a gente sabe, mas teoricamente não tem, né, por causa da lei da Mata Atlântica e tudo mais. Mas tem degradação. Quem vive na Mata Atlântica vê a degradação, né? Tem vários estudos que mostram isso, que a degradação, infelizmente, a Mata Atlântica tem locais que ela não consegue mais se manter sozinha, tem que ter ajuda para se manter. Assim como o exemplo que eu dei da Caatinga, que já foi. Assim como Carlos Nobre, né, nosso cientista, sempre fala da savanização da Amazônia, né? No arco do desmatamento da Amazônia, naquela região, a floresta amazônica não tem mais potência para voltar a ser floresta sozinha. Tem que ter ajuda. Ajuda significa serviços ambientais prestados por pessoas. Alguém vai ter que ir lá plantar, traduzindo em miúdos. Senão a floresta não se mantém. E é isso. Então, essa tese que nós fizemos do PSA para carbono, ela pode ser esticada em várias outras vertentes. Por exemplo, nós poderíamos pensar um PSA para água. Em regiões de estresse hídrico, como estamos sofrendo agora, no estado de São Paulo. Né? A gente tem aqui no estado de São Paulo, foi citado, né? A gente participa do projeto Nascentes, aqui fazemos várias restaurações em áreas do projeto Nascentes, mas é por isso que tem várias atividades que podem ser feitas no mesmo hectare, gerando diferentes tipos de benefícios, diferentes tipos de receitas para o proprietário da área, seja público ou privado. Então, o importante voltando para carbono, o PSA Carbon Floor, que foi a primeira metodologia que nós montamos para a floresta, ela está contribuindo na redução da degradação. Nós fizemos, inclusive, um teste. Quando eu comparo a PSA Carbon Floor com o RED gera muito mais crédito de carbono do que o PSA Carbon Floor. Agora, porque se a gente acabar com o desmatamento, no longo prazo o RED vai diminuir a quantidade de crédito de carbono. Porém, o problema da degradação da mudança climática, da biomassa, vai continuar por, infelizmente, mais de 100 anos. Não é? Infelizmente, a gente já estourou a curva do 1,5, então só vai piorar esse negócio. Então precisa ter o esforço dos proprietários conservacionistas e de governos conservacionistas, né, que se propõem a manter o território. Então, rede jurisdicional é uma possibilidade, PSA talvez no futuro jurisdicional é outra possibilidade. Então a gente tem que pensar em diversos tipos de metodologias. E isso é uma coisa interessante do ponto de vista da beleza do que foi feito da lei brasileira que foi citada. Porque o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões está embutido dentro do âmbito dele que uma parte das compensações podem ser feitas com NBS, a sigla que a gente está falando aqui hoje. Então, tudo isso que a gente está discutindo, se nós, como você falou, se o mercado voluntário funcionar bacana nos próximos 4, 5 anos, a gente crescer em volume e ganhar a robustez necessária, uma parte desses créditos, sejam eles de PSA, de RED, de ARR, essa sopa de letrinhas que a gente tem para geração de crédito de carbono de NBS, outra letrinha, vai entrar no mercado regulado. E isso, quem sabe, aí a sua dúvida final, quem sabe lá na frente, quando a gente puder transacionar no mercado regulado, usando o tal do artigo 6, que no final das contas nós gostaríamos de estar naquele mercado, né, da Europa, que paga 100 euros uma tonelada de carbono, quando aqui no máximo, quando muito bem feito um projeto, como os nossos, que a gente vende a 15 dólares, uma tonelada, né? Soando, exatamente. Né? Se a gente tiver o blessing, né? Se a gente tiver o de acordo do governo brasileiro e, quem sabe, diminuindo o desmatamento no Cerrado, porque já criou as oportunidades do mercado voluntário funcionando e outras atividades que isso aconteça na Amazônia, na Mata Atlântica e tudo mais, a gente consiga os de acordos para que a gente possa ter a venda dos, outra sigla, ITMOS, né? Dos créditos de carbono no mercado internacional através do artigo 6. É uma sopa de letrinha.
Você abrindo a porta do artigo 6º, eu queria só lembrar que a gente não deve perder em mente de que o artigo 6º é um mecanismo de cumprimento, ele não é de pós-cumprimento. Então, a gente pode usar o artigo 6º, mesmo que a nossa NDC, que é outra letrinha, mas que é o nosso compromisso nacionalmente determinado. Então, mesmo que a gente não tenha chegado lá, mas se a gente tem uma rota de cumprimento, ele deve nos ajudar. Por isso que eu acredito sim que a gente vai fazer a exportação do crédito de carbono, quando, mesmo que a gente não tenha cumprido a NDC, mas que estamos na rota D, a gente vai poder, sim, na trajetória, de acordo, total. A gente vai poder fazer essa exportação, né, dando continuidade a tudo que você trouxe. E o mercado voluntário já faz exportação de crédito de carbono desde hoje, e o que a gente está tentando aqui batalhar, e todos nós trabalhamos aqui para isso, é que dentro dessas novas regulações a gente também consiga fazer exportação, e que isso vire uma realidade. Acho que só para te complementar, acho que a gente precisa colocar na mesa também a agenda de financiamento da NDC brasileira, né? Essas metas nacionalmente determinadas que estão todas ancoradas, né, dentro de políticas públicas. Acho que quando você falou que você tem um consenso, né, de mais de 196 países ali dentro do quadro Convenção das Nações Unidas para o Clima, isso leva um dever de casa para cada país, sim, que é mudar o seu modelo de produção para um modelo de baixas emissões. E isso afeta diretamente, né, o país dentro da sua agenda econômica e social. Então, o desenvolvimento de políticas públicas, e aí vem o PSA, né, com a lei estabelecida e com a regulamentação que acabou de passar por um processo de consulta pública, e eu gosto de tentar traduzir o PSA como um pagamento de um serviço. Você vai ao cabeleireiro, você vai pagar o corte de cabelo. Então, você vai remunerar quem presta o serviço, perfeito, de conservar e de manter a floresta. E vocês aí associaram, claro, né, a esses serviços aos resultados, né, de conservação dos serviços ecossistêmicos, como recursos hídricos, né, o solo, a própria beleza cênica, a biodiversidade e outros, e trazendo o carbono como um ativo. E aí eu acho que a gente precisa entender realmente o carbono como esse ativo ambiental que se transformou em um ativo financeiro com toda uma arquitetura, né, para que ele realmente possa ser transacionado, para que ele possa ter valor, para que você tenha recurso para fazer o PSA. Né? Então, assim, foi engenhoso, né, de dentro de uma agenda que ela realmente é consolidada, que é essa agenda de REDD. E é interessante você trazer da arquitetura, porque as pessoas esquecem que o mercado de carbono, o crédito de carbono para ser gerado, ele se submete a um processo de metodologia muito exigente. Se você não se enquadra naqueles requisitos, você não vai ter o crédito de carbono. Então, não dá crédito. Mercado de carbono, quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, não é uma solução aplicável a todos os territórios ou a todos os problemas. Então, a gente precisa desenvolver diferentes soluções que vão chegar em territórios de formas distintas, levando todo mundo ali para o caminho desejado. Mas não tem bala de prata, o mercado de carbono não é isso. Então, o PSA ele chega em lugares que o mercado de carbono não chega e vice-versa. É isso, né? Acho que todas as iniciativas que a gente está discutindo muito começando ali pelas parcerias público-privado, tudo isso que a gente tem feito, o próprio podcast é para materializar e chegar em quem tem essa intenção aí de preservar e pulverizar todas essas ações de conservação das florestas brasileiras. Bom, depois de tudo isso que a gente tem falado bastante para materializar, porque a ideia é justamente essa, chegar em quem tem muita intenção em tornar isso tudo possível, né? E fazer essa força-tarefa do público e privado não ficar tão nessa rixa e a gente mostrar que isso tudo é para viabilizar e facilitar para que isso seja ao alcance de todos, né? A gente tem que reforçar muito isso. A própria Podsérie tem esse esforço de causar esse letramento, né, do que a gente está falando muito da sopa de letrinhas, mas realmente letrar para todo mundo todo esse contexto da descarbonização, né, esse movimento todo. Julie, vou puxar você, um primeiro registro aí que a Adriana e o Carlos, eles fizeram, né, o jornal, o laboratório da Universidade de São Paulo. Da gloriosa Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Não preciso, né? É isso. Muito bem apresentado pelo gloriosa. USP pode patrocinado aqui, né? E o Chico Mendes foi ao campus, né? E o jornal entrevistou, na época, um dos heróis nacionais, né? Um símbolo de tudo que a gente está falando aqui hoje nessa mesa. E esse momento na USP foi um momento do Sudeste olhar para o Norte.
De alguma maneira, nisso realmente foi um marco. Eu quero entender um pouco como é hoje, né, a relação das empresas do Sudeste e Sul do Brasil com a Amazônia. Como é que você vê, tendo em vista que 70% do PIB brasileiro vem dessas regiões, né? Quanto o tema desmatamento entra de fato no dia a dia dessas empresas? Bom, que bom, Carlos. Você entrevistou o Chico Mendes? Eu tava lá, mas não, eu não sabia fazer pergunta, não. Então, Você estava mas aprendendo. eu tava lá, mas eu não era do jornal, eles trabalhavam muito. Acho que primeiro eu vou contextualizar um pouco a Amazônia, né? E aí Por favor. acho que com direito, né, de ser amazônida, de ser neta de extrativista, meu avô perdeu a visão de cortar borracha, sou bisneta de indígena, minha avó fazia parto em seringal, então assim, eu aprendi de Amazônia com as belezas, né, e a dureza que é realmente você viver lá. E estive, claro, aí em vários cargos que também me ajudaram a entender os desafios, né, tanto do setor público quanto agora, né, do setor privado, de como a gente vai conseguir olhar realmente para a Amazônia e entender toda a dinâmica que a gente tem, né, dentro dessa região, que seria o quê? 28 vezes o tamanho do Reino Unido. Né? Se, em termos de extensão territorial, seria o 9º maior país do mundo. Então, a gente, dentro da própria Amazônia, você tem uma pluralidade, né? Você tem várias Amazônias. A gente, em casa, tem acesso à água potável. Até um dia desse, no Acre, dentro das unidades de conservação, eles nunca tinham bebido água potável. Né? Então, quando eu estive lá secretária, a gente levou filtro para conseguir levar água potável. Né? Isso a gente está em que século, né? Para falar realmente aí de um bem que todos deveriam ter acesso. Então, acho que a Amazônia ela precisa deixar de ser olhada, e eu acho que isso já aconteceu, e parte desse movimento inicial do Chico Mendes, de que é uma responsabilidade do governo, da filantropia, de ONGs. Eu acho que quando o setor privado ele se engaja, né, isso tem acontecido, quando a gente fala de empresas do Sul e do Sudeste olhando para a Amazônia, eles estão enxergando a Amazônia como um potencial, inclusive como um potencial econômico, né, como um grande ativo econômico que vem ali para, claro, gerar benefícios para aquela região, mas também para alavancar a economia do país. Acho que o tempo inteiro a gente está falando em crescimento verde, em traçar um perfil para o nosso país, né? Agregando aí a sustentabilidade, toda essa inovação e conhecimento que nós temos, desde o ambiente legal, né, do próprio Código Florestal e das inúmeras leis do país que são referência no mundo. E aí desse lugar pequenininho na Amazônia, que é o Acre, de onde eu vim, nasceu o primeiro projeto de rede jurisdicional do Brasil e talvez do mundo, que é o Acre, em 2012, quando o Acre assina o contrato, né, com o banco alemão KfW, que é o REM, Rede for Early Movers, né, ou seja, rede para pioneiros. Realmente era pioneiro, não existia ainda no país a métrica de contabilidade do carbono, o Acre estabeleceu, o Acre Carbon Standard, eu fiz parte desse processo, então conheço, dentro de um ambiente regulatório, que é o CISA, o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, que inclusive orientou o artigo 49 do Código Florestal Brasileiro, que versa sobre pagamento por serviços ambientais. Então a gente é enjoado, né? Pequenininho está no meio da Amazônia, mas bebeu de conhecimentos, né, de fora, de outros países, como a própria Califórnia, que tinha um memorando de entendimento com o Acre na época, para tentar criar ali, né, de forma bilateral, essa transformação desse ativo ambiental em um ativo econômico. E o CISA, quando ele nasceu lá atrás, ele fez isso. Ele entendeu todos os serviços ambientais, né? Então ele queria desenvolver, e eu digo queria porque de 2009 para cá ele só avançou em um dos seus programas, que foi o do carbono, desenvolveu um programa para biodiversidade, um programa para recursos hídricos, um programa para belezas cênicas e tentar monetizar tudo isso, né? Tudo isso virasse realmente aí um ativo financeiro. Então, assim, acho que a própria Amazônia, ela trouxe soluções e ela conseguiu se colocar na vitrine para atrair essas empresas. E aí, quando você enxerga, né, os bancos, como o Banco Central, estabeleceu uma resolução onde, ao buscar acessar empréstimo, né, você não pode ter, por exemplo, um PRODES na sua propriedade. Você não tem que ter um alerta de desmatamento. Simplificando, você não vai conseguir acessar recurso para gerar investimento nessa propriedade. Então, a Amazônia ela chama atenção ou pelo amor ou pela dor, né, dos demais estados aí do Sul e do Sudeste.
Não, interessante a conexão e o gancho que você me permite aqui com relação à maturidade do Brasil no tema, nós já discutimos isso, mas no tema da conservação florestal e a história, Eco 92, né, Brasil sediou, digamos, o embrião aí das conferências da ONU. E, Davi, você sabe bastante a minha preocupação com a governança dos mecanismos de mercado de carbono, que essa governança hoje ela está fora da jurisdição de brasileiros. Então, hoje o mercado voluntário ele é dominado por metodologias de cálculo criadas fora do Brasil, cuja governança está fora do Brasil. Eu defendo a tropicalização, digamos, a nacionalização desses mecanismos, e você sabe, inclusive, usar a biblioteca de metodologias aí global, mas trazer a governança para o Brasil. Então, eu queria ouvir você e a Natália com relação a essa premissa, porque esse é um tema que me preocupa muito. Eu participei do mercado de carbono desde o começo, protocolo de Kyoto. Em 2019, o maior padrão mais relevante do mercado voluntário, os dois maiores padrões do mercado voluntário de carbono simplesmente decidiram numa canetada que energia renovável não poderia mais emitir crédito de carbono. Acho que o Brasil não pode cair nesse tipo de situação novamente, e daí minha crítica à interoperabilidade do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Se me perguntarem, eu sou contra, vocês já ouviram falar, porque eu não posso deixar um sistema de um ente soberano como o Brasil ter uma governança fora do nosso país. Sei que isso não é consenso, mas queria ouvir vocês rapidamente sobre esse tema. Eu também operei no mercado lá do protocolo de Kyoto, você sabe disso. Eu vejo da seguinte maneira. Teve uma beleza em tudo isso que teve uns pioneiros, uns heróis aí que realmente botaram as caras e fizeram várias metodologias diversas relacionadas a muitas operações, né? Principalmente tecnologia, que lá no Kyoto era muito ligado à tecnologia, às metodologias, e alguns brasileiros que botaram a cara e geraram, né, o que virou o RED, né, a base do RED e tudo mais. Infelizmente, nós não tivemos como país, naquela época, a maturidade necessária para criar os mecanismos de governança para estarmos aqui dentro ou influenciar. Isso sempre foi um ponto quando eu era presidente lá do CBEDS, lá na Câmara Técnica, isso me incomodava muito. Os brasileiros iam para a COP não para defender os interesses do Brasil. Normalmente a gente estava lá para discutir questões internas do Brasil que não tem nada a ver com COP. Essa é a grande verdade. Porque na COP é uma conferência das partes, as partes são os países vão lá defender interesses. Então, se nós não colocamos o nosso interesse como país, alguém vai colocar o seu interesse no lugar e pronto. Então, foi o que foi dito aqui no início, o nosso interesse tem que ser floresta, porque esse é o problema do Brasil, né? Não que a gente não possa ainda avançar muito em transfer energético em várias coisas e tal, mas o problema do Brasil é floresta. A gente precisa avançar nesta temática. E precisamos colocar isso na pauta da COP, né? Como um tópico. Então, eu entendo que a governança tem que andar em dois níveis, na verdade. Nós precisamos continuar debatendo de maneira coesa, e esse é o primeiro ano, sinceramente, olha, talvez porque você falou da Eco 92, né? Lá foi um momento de união, onde vários conceitos vieram à tona, né? De sustentabilidade, materialidade, e que a gente conseguiu fazer muitas coisas nas empresas desde então, mas a gente passou um hiato de união de ideias, né? Ao longo de todo desse tempo, né? Brigando aqui internamente na defesa dos interesses nacionais perante as COPs. E esse ano eu estou vendo uma união do setor privado, do setor público para Belém, né? Acho que vale citar o esforço da SBCOP que está sendo feito aí, que é uma iniciativa que a CNI está coordenando junto com várias outras entidades, né? E criou um caderno não só de proposições muito direto ao ponto, como iniciativas bastante pragmáticas que estão funcionando no Brasil e no mundo.
Isso é posicionamento. Então, isso é se colocar. Então, tudo isso para colocar no âmbito global, que nós temos que nos posicionar globalmente e influenciar a pauta global com os interesses brasileiros. Indo para o Brasil, a lei brasileira, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele preconiza que todas as metodologias deverão ser aprovadas por algum critério de algum comitê que vai ser criado aqui internamente no Brasil. Ou seja, nenhuma metodologia hoje vigente, ela está automaticamente aprovada. Então a gente vai ter que internalizar as metodologias. O SBCE vai forçar que nós vamos ter que trazer essas metodologias. E eu concordo muito contigo que o mercado voluntário de carbono é a grande ferramenta para a gente provar que tudo isso está funcionando direitinho. A gente pode ir internalizando tudo isso ao longo desses próximos anos, que o cronograma é de 5 anos até a gente chegar na plena implantação do sistema. E quando chegar a nossa vez do NBS entrar lá no sistema regulado, a gente vai estar com as metodologias. Olha, está aqui, PSA Carbon Floor, eu gostaria que fosse uma delas. Eu gostaria muito que alguém se atrevesse a fazer um RED nacionalizado, pensando em outras questões e botasse lá, fizesse um ARR nacionalizado e colocasse lá também, assim como outras metodologias, carbono no solo, a questão do gado, né? Técnicas para reduzir a emissão entérica do gado, nome bonito para o pum do gado, né? Enfim, tem muitas frentes, muitas metodologias que têm que ser adaptadas para o Brasil. Tem gente já fazendo adaptações, nós fomos um deles que nós fizemos uma proposição de PSA Carbon Floor, mas tem muita gente fazendo, né? E essas metodologias têm que ter a coragem de colocar cara para bater, fazer uma discussão pública séria, colocar para cientistas debaterem, fazer aprimoramentos. Se ela for boa, ela vai para frente, se ela não for boa, ela cai, vamos pensar em outra, que seja. Mas o fato é esse. Eu entendo que a governança tem que acontecer nos dois tópicos. Nós temos que continuar negociando no ambiente mundial coesos para defender os interesses do Brasil e deixar sempre floresta como um tópico importante. E a minha maior lembrança seria essa. Coral a gente não consegue controlar. Os corais a gente já perdeu aquele estoque. Floresta a gente consegue. Esse estoque dá para controlar e aumentar, se a gente quiser. Floresta a gente consegue controlar. Então, no âmbito mundial, esse é o interesse que a gente tem que defender. E talvez a gente consiga interoperabilidade dessa forma, mostrando que a lei está funcionando, que está tudo funcionando aqui no Brasil e que a gente conseguiu cumprir as metas das NDCs e por isso esses créditos que a gente está gerando aqui podem virar ITMOS e criar a interoperabilidade que a gente tanto quer para mim conseguir vender meus créditos a Sim, só que você quer vender caro. A interoperabilidade também vai chegar crédito aqui. Barato. Eu sei. Quero Mas ouvir a opinião nós temos 5 anos para que isso tudo aconteça. Tô cético. Vamos lá, Natália. Tem muitas coisas aí, muitas provocações que foram feitas em poucos minutos. Interoperabilidade entre o sistema voluntário e regulado tem 2 níveis. Para entrar e ficar, abastecer o mercado regulado e para entrar e ser exportado. Então, a gente tem 2 níveis. Para mim, um é política interna, outro é política externa. Isso tem que estar bem claro as finalidades de cada uma dessa interoperabilidade. E sim, o nosso sistema condicionou a essa aprovação, que todos nós estamos esperando para ver o que vai acontecer, mas é a lei e a gente vai ter que se adequar. Em relação ao que você trouxe da metodologia, eu acho que a gente tem que entender que tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é a certificadora, que é o órgão que acompanha a aplicação de uma metodologia, e a metodologia, que é a receita do bolo, que tem vários tipos diferentes e pode estar ligado, né? Pode ser uma metodologia brasileira ligada a uma certificadora internacional ou uma metodologia brasileira ligada a uma certificadora brasileira. Fato é que no Brasil não temos certificadoras brasileiras atualmente e vocês trouxeram aqui algumas questões que aconteceram ao longo do tempo. Não dá para esquecer que mercado de carbono é um mercado reputacional. Para uma metodologia ser aceita, uma certificadora ser valorada, ela tem que ter uma boa reputação, ela tem que ser vista e percebida assim. Então, é uma construção árdua. E além disso, além de ter a reputação, você também precisa ser aceito pelo mercado. Se você cria uma certificadora que é percebida como reputacionalmente aceita e você encontra comprador, está feito o jogo, o mercado de carbono é isso. Mas a gente tem que entender esses elementos que trazem um grau de dificuldade importante.
E lembrando que a gente está num momento no Brasil muito especial de transformação regulatória. E se a gente compara o Brasil com os outros países, em nenhum momento da história recente a gente teve tantos países legislando ao mesmo tempo sobre o mesmo tema. Então, enquanto a gente está fazendo o nosso mercado regulado aqui, a gente tem vários países no mundo fazendo a mesma coisa. Então, isso gera uma agitação extra e um olhar lateral que a gente tem que manter. Então, são muitos elementos complexos sobre a mesa, tudo em transformação, nada é impossível, mas tudo tem que ser feito com muita responsabilidade se a gente quer chegar nesse resultado. Mas acredito que os caminhos estão abertos, a gente só tem que se lembrar dessas premissas se a gente quer que dê certo. Legal. Luana, Não, eu quero aproveitar. Não, peraí, tá muito bom essa pergunta. Eu também quero ver você, então, vai. Fala de governança interoperabilidade. Depois quero ver a advogada. Eu acho que, assim, minha linha de raciocínio, ela vai junto com a da Natália, né? E principalmente quando a gente está falando de mercado, né? Quanto tempo, né, a gente tem já de maturidade dos estándares das certificadoras, como a Verra, como a Global Standards e outras, né? E isso garante o quê? A quem compra, né, buscar, inclusive, se a gente for fazer um ranqueamento, hoje a certificadora que mais certifica créditos é a própria Verra. Então, acho que a gente tem que também entender nessa dinâmica a importância de quem compra. Como que está o olhar do comprador? Né? Qual que vai ser o olhar dele em perceber uma certificadora nacional, né, no Brasil? Então, acho que é um pouco do que a Natália falou, assim, é reputacional. Né? Se quem compra, se quem aprova vai entender a metodologia ou esse standard estabelecido, né, por certificadoras nacionais, se realmente eles são válidos. Eu acho que a gente está falando o tempo inteiro de tropicalização da certificação. É claro que a gente tem vários embates com as certificadoras, com a metodologia, a gente está aí diante, né, da atualização da VM48 da Verra, e ali o tempo inteiro conversando com eles e tentando mostrar as particularidades que a gente tem, né, no Brasil, e aí com esse recorte para a Amazônia, que não é tão simples, que a própria governança interna deles, né, é muito difícil, é demorado, né? Se você leva desde a originação de um crédito até a certificação cerca de 2 anos, e durante todo esse processo é capital privado ali, com alto custo, até conseguir realmente comercializar esse crédito. Então, assim, eu acho que vai levar um tempo ainda para que a gente consiga realmente enxergar e ver, né, uma certificadora nacional. O BNDES fez uma consulta pública, né, conversou com vários setores, conversou com a gente na aliança para entender como que se daria, né, a criação ou de um padrão ou de uma certificação nacional. E assim, durante esses mais de 10 anos, sei lá, 20 anos que a gente tem ali na transição do MDL para o artigo 6 e hoje a consolidação do que a gente tem de mercado voluntário, acho que a gente precisa entender até o processo de lições aprendidas, como hoje a gente tem o ICVCM, né, que entrega ali o CCP Approved para esses estándares de certificadoras. Ou seja, ele estabeleceu ali 10 princípios, eu vou chamar assim, e aí ele faz uma checagem, né, e ele dá esse selo de integridade aos projetos, né, esse carbono. Talvez o próprio governo também estabelecer ali princípios e critérios ou diretrizes, né, ancoradas nesses estándares que já tem aí anos, né, de implementação e lições aprendidas, seja um dos caminhos, né, do que a gente criar algo novo que vai levar muito tempo e que vai impactar o mercado hoje consolidado. Eu quero agora... Não, vou aproveitar que essa parte aqui tá valendo, tá? Porque estou há 25 anos perdendo dinheiro com o mercado de carbono, a gente chega nesse momento aqui que é o seguinte, só para deixar claro, eu defendo que o padrão nacional seja aplicado no âmbito do SBCE, porque você não vai forçar um estrangeiro a comprar créditos de carbono que o estrangeiro não vê valor, né? Por quê? O menor custo de abatimento tem que ficar no Brasil nas nossas cadeias produtivas. Eu não quero dar o direito de uma ONG em Washington, uma ONG em Zurique, decidir aumentar o custo marginal de abatimento do Brasil. E quando eu crio a interoperabilidade com padrões externos, eu estou dando esse direito para essa ONG em Washington dizer, olha, esse crédito, agora eu mudei a metodologia e o que ele emitia um volume
de créditos durante o ano. Esse volume de créditos agora é a metade e, portanto, o custo marginal de abatimento do Brasil aumenta. Tá? Então, eu tenho essa preocupação. Queria ouvir você, porque você já ouviu todas as minhas teses furadas. E agora as nossas. Por favor, arremate com o tema de governança brasileira e a sua opinião. Por favor, Lourdes. Tá legal, vou tentar dar alguma contribuição aqui depois de todas as que vocês já fizeram. Eu queria voltar um pouco no ponto que a Natália comentou aqui, né, de que o mercado de carbono ele é de fato reputacional, né? E acho que hoje a gente está vivendo uma grande crise de confiança da sociedade em relação a toda a estrutura que nós criamos, né? Então existem múltiplos nomes, muitas siglas diferentes, e todo mundo, inclusive as pessoas que trabalham na área, duvidam se a gente vai de fato conseguir reverter a tendência de aquecimento global, né? E até que ponto as pessoas suspeitam, elas falam, nossa, você está trabalhando, no meu caso, né, numa bolsa de carbono, você está trabalhando, onde gera dinheiro, né? E todas as partes envolvidas, todo mundo que está atuando nesse mercado tem uma preocupação muito grande com reputação, com confiança, com permanência, né, a gente quer chegar lá da melhor forma possível, a gente não quer chegar lá de qualquer forma, né? Talvez esse até seja um problema do brasileiro, né? A gente fala muito mal da gente mesmo, se questiona muito, mas por outro lado isso nos leva também a um aprendizado muito grande, a um nível de consistência nos nossos avanços bastante sólido, né? Acho que como um instrumento de mercado, como uma bolsa de carbono, só vive de confiança, né? A gente pode pegar emprestado todo esse conhecimento que o mercado financeiro já tem para outros ativos que foram criados e trazer para a nossa mesa, né, do carbono, óbvio que com as particularidades e com as especificidades que ele tem e que ele inclusive vai poder ensinar para os mecanismos financeiros como se repensar, como serem repensados, como serem reestruturados, porque nosso futuro basicamente depende disso, né? Em síntese, assim, acho que desse aprendizado geral em relação à governança, acredito que de fato a gente tem que ter, como a própria lei já reconheceu, né, uma forma de ter o controle aqui no país daquilo que vai ser permitido que entre dentro do nosso mercado brasileiro. Por outro lado, a gente precisa encontrar uma forma de fazer o mercado internacional entender o valor das nossas florestas, entender que isso tem muito mais valor do que outras coisas que estão na mesma mesa, né? Porque, no final das contas, as florestas elas não reúnem só carbono, elas reúnem uma gama, né, de outras atividades, de biodiversidade, de questões hídricas e por aí vai, né? Bioeconomia, enfim, uma série de outras coisas que a gente já falou por aqui hoje. Acho que é um pouco a contribuição que eu tenho para dar, Carlos. Eu queria só fazer um ponto que eu entendo. Se nós comparássemos a situação que nós estamos hoje na geração do mercado de carbono voluntário e nas regras de carbono regulado que já existem no mundo, etc., vamos pensar no começo das primeiras bolsas de valores do mundo, que cada um fazia o seu e o país podia botar, vou abrir a minha companhia num outro país e vou operar num outro, tal. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, nós precisamos de tudo. Então, a Verra vai continuar funcionando sim, GCC e tal. Eu vejo que nós precisamos ter aqui uma certificadora nacional com alta credibilidade, que vai ser contributiva para fazer a transição para a lei, né? A gente precisa desse mecanismo aqui também, e as coisas todas vão conviver juntas, até que naturalmente o mercado vai se ajustando e vai acertando todo esse processo. Porque você tem razão quando você fala do custo do abatimento, né? A gente tem que deixar aqui para o país. Porque quer ver uma coisa engraçada? Quando a gente pega as empresas nacionais que se comprometeram em usar créditos de carbono para fazer suas operações carbono neutro,
Muitas vezes eles compram carbono lá fora. Sim. Eles compram carbono de outros países. Por que eles não podem comprar carbono no Brasil? Então, não Não vai é ser só BCE. falta de credibilidade, né? Tem falta de conhecimento também, falta de uma orquestração nacional nesse sentido, né? E falta muita coisa, na verdade. Falta muita coisa. O fato é esse, e eu não estou falando para que seja exclusivo, então vamos impedir que se compre crédito lá fora. Não é isso. O que eu estou colocando é, se nós tivermos os mecanismos aqui dentro funcionando direitinho, poxa, por que a pessoa não pode pelo menos levar em consideração comprar carbono nacional? Uma empresa brasileira, ou uma empresa que opere aqui, que as suas operações no mercado voluntário de carbono vão ser neutralizadas. É uma ótima pergunta. E a gente se colocar nesse radar também, né? Talvez a cultura do brasileiro, das empresas e do governo, enfim, tudo, não está nesse lugar de se colocar à disposição para esse tipo de negócio. Bom, no fim, falam do desmatamento, mas é preciso falar ainda mais sobre as ações já validadas que atuam para a mitigação desse problema ambiental que o Brasil e o mundo a gente está vivenciando hoje. Encerro esse episódio feliz, mais letrada, né? Muito mais otimista também, porque está claro que empresas têm se engajado cada vez mais para a conservação, que eu aprendi com o Davi hoje, da natureza. Ouvimos exemplos claros de atividades e iniciativas que estão gerando, sim, oportunidade para toda a sociedade. Agradeço demais em nome da HSM Management e da CX Brasil e aos nossos convidados, Julie Messias, Davi Canassa e Natália Reiteria, e aos meus companheiros de bancada, também especialistas, Carlos Matias Martins e Lourdes Machado. Agradeço principalmente aos nossos ouvintes que estão conosco porque querem ir além dos temas da COP30 que interessam aos negócios e ao Brasil. A economia de baixo carbono está batendo na nossa porta. A questão é se vamos deixá-la entrar, se vamos facilitar essa entrada. Obrigada e até a próxima.